Oi gente, olha, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar para vocês a forma correta de vocês plantarem em vaso, beleza? Eu vou explicar exatamente todas as camadas que você vai colocar ali, o que você pode utilizar de sugestões para cada camada que você vai ter aí na sua casa de forma simples, tá bom? E também opções de vasos que você pode fazer de forma até mesmo improvisada, ou até mesmo de reutilização de alguns produtos que você acaba utilizando aí na sua casa, beleza? Bom, se você já curtiu esse tipo de assunto, já deixa a sua inscrição, já dá o seu like. Sou o Giliage, eu tenho esse canal aqui Mais Horta, juntamente com a minha mãe. A gente produz esse conteúdo aqui semanalmente aqui, então se você quer receber as nossas notificações, não esqueça de deixar sua inscrição, ativar o sininho, beleza? Bom, chega de enrolação, vou explicar para vocês cada camada que vocês podem utilizar aí no seu vaso. Mas primeiro ponto extremamente importante é que tipo de cultivo que você vai utilizar, beleza? É uma planta ornamental? É uma planta de hortaliça? Porque isso vai fazer diferença por causa do tamanho do vaso. Não importa o tamanho do vaso para você fazer as camadas. O tamanho do vaso ele vai ser de acordo com o cultivo que você vai estar utilizando. Um exemplo que eu posso dar para vocês. Imagine que você vai plantar um alface. Não há necessidade de ser um vaso muito profundo, ok? Ele pode ser um vaso ali raso de até 20 centímetros, beleza? Agora, ornamental ele vai ser o que? Normalmente é uma planta grande que você vai utilizar ali, um pezinho de coqueiro ou algo assim do gênero. Então ele precisa ser um vaso um pouco mais profundo, de um vaso pelo menos de profundidade de 60 centímetros, 1 metro, dependendo do que você for plantar. Vocês têm que entender qual é o tipo de planta e a planta adulta, tá? Lembrando que é uma planta adulta. Qual o ponto que ela vai chegar, qual o tamanho que ela vai alcançar. Justamente para o sistema radicular, as raízes da planta, ela poderem ter espaço suficiente para poder crescer e sustentar a planta. E quais são os tipos de vasos que você pode utilizar? Tem aqueles vasos que você compra em mercados, lojas de decoração também que vocês podem utilizar e também utilizar vasos improvisados. Olha que a gente tem vários vasos aqui que é improvisado. Esse aqui, ele era um galãozinho, né, na verdade, de água sanitária, beleza? Aqui temos litro, onde está esses pés de feijões, tá bom? Olha, são litros que a gente usou, garrafa PET. Então, o tipo de vaso não vai importar tanto, e sim as camadas que você vai utilizar. E quais são as camadas que você vai utilizar dentro do seu vaso? Eu vou colocar aqui 5 partes, ok? São cinco partes básicas. A primeira camada é uma camada de drenagem. O que é essa camada de drenagem? Onde vai ter a deposição da água. Vai ser o último ponto que a água vai chegar aí no seu vaso. O que você pode utilizar dentro dessa camada de drenagem? Você pode utilizar argila expandida, que você também pode comprar em agropecuária também, em lojas aí que são especializadas em hortaliças, tá bom? E você pode utilizar também pedras. Quais pedras? Qualquer pedra, tá bom? Existem aquelas britas, aquelas pequenininhas, que é o tamanho ideal, tá? Para você colocar lá, você pode utilizar. Seixo também, aquelas pedrinhas redondinhas que são utilizadas para construção, ok? Você pode utilizar. Ou se você tiver qualquer outra pedra aí dentro da sua casa, tá? E também o que vocês podem utilizar? São isopores, tá bom? Tem aquelas bandejas que vem um presunto, você pode quebrar em vários pedacinhos e você pode também colocar ali como camada de drenagem. A segunda camada que você vai utilizar é uma manta de drenagem. Qual a função dessa manta de drenagem? A manta de drenagem vai impedir que o sistema radicular, ou seja, as raízes das plantas, chegam até a camada de drenagem. A camada de drenagem ela vai estar com muita água, né? Então essa manta vai servir para proteger o sistema radicular. O que vocês podem fazer para proteger, para que essas raízes cheguem até ali? Vocês podem utilizar areia, fazer uma camada um pouco mais espessa de areia, um pouco mais denso, tá bom? É legal quando você coloca lá, você dá uma apertadinha, socar um pouquinho, né, para ela ficar um pouquinho mais densa, aí que vai impedir da raiz chegar lá. Você pode utilizar o TNT, aquele papel não tecido, que você encontra aí onde vende panos também, tá? E até papelaria também. E existe também uma manta de drenagem específica, que você também encontra nessas lojas que vendem pano, tá?
em lojas especializadas em jardinagem, também você pode encontrar. Uma solução que você pode utilizar também são jornais. Jornais, você faz uma camadinha um pouco mais grossa ali, que ele aguenta muito bem por bastante tempo. A terceira camada que você vai utilizar é o substrato, ou a terra que você tiver aí na sua casa, beleza? O substrato que você pode utilizar é aqueles humus, tá bom? Que você vê que é comprado em casa agropecuária, aquele substrato já pronto, tá? Mas se também tiver terra aí na sua casa, você já pode utilizar. Eu indico, sempre falo para as pessoas, principalmente para hortaliças, você utilizar uma terra, um substrato que seja rico em nitrogenados. O que é esses nitrogenados que você pode estar utilizando? Que são os estercos, pode ser bovino, de aves também, e também alguns adubos sintéticos, alguns adubos químicos que são o NPK, que você vai utilizar ali também. O que é para vocês evitar esse solo? Que seja um solo com pedras, tá? Se você for pegar aí na sua casa, que seja um solo que tenha muita pedra, de preferência penere ele, tá? Eu não gosto quando utiliza aqueles solos muito argilosos, tá? Porque ele vai ter problema com infiltração. Como que você resolve isso? Fazendo uma mistura ali com matéria orgânica, isso já ajuda bastante, tá? E uma leve, ou talvez você colocar um pouquinho também de areia, ajuda também na infiltração e você diminui essa compactação do solo quando você vai fazer a rega da planta, ok? Aí a outra camada, que é a quarta camada, você vai colocar a planta. E essa planta ela pode ser por semente ou por muda, ok? Vale lembrar que isso vai depender de qual vaso que você vai utilizar. Se é uma hortaliça, normalmente você planta ali com a sementinha, tá? Ou as mudas normalmente são menores, então tá tranquilo, tá? E a última camada que você vai utilizar vai ser uma palha. Essa palha vai ter dois objetivos, tá? O primeiro objetivo é impedir que fungos ele vai para a planta. Quando você vai fazer a rega da planta, normalmente quando vai pingar, a água pinga nas folhas, pinga ali no tronco e você vai levar fungos e bactérias e vai acabar com a sua planta. E também o fato de você manter a umidade do solo. Ela vai impedir que tenha a evaporação ali do substrato, beleza? Um ponto importante que eu acabei esquecendo de falar para vocês, que é o seguinte, os vasos que você tem que estar utilizando, é interessante que eles sejam furados, tá? Eles têm os furos no fundo, para que essa água possa sair. Para quem está começando, está querendo mexer, eu não indico usar aqueles vasos que não tem furo, tá? Porque ele tem um cuidado um pouco a mais, tá? Então utilize vasos que tenha um furo. Se você quer aprender um pouco mais de ter a sua horta aí em casa, eu deixei um link aqui na descrição para você poder aprender a ter a sua própria horta orgânica aí dentro da sua casa, beleza? E não esqueça de assistir os outros vídeos aqui do canal, beleza? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.